Testemunho de um irmão que teve uma visão. E nessa visão, ele viu cristãos sendo torturados. Torturados por demônios. Torturados por uma legião. Amados, se vocês tiverem algum testemunho que queiram compartilhar, vocês podem entrar em contato comigo, passar para mim o seu testemunho, que eu estarei aqui gravando e divulgando no meu canal o testemunho do irmão ou das irmãs, para que outras vidas venham assistir, venham ouvir e serem edificados. Glórias a Jesus. E aqui está, amados, o testemunho do irmão. Numa quarta-feira, eu estava em casa quando eu recebi um convite para ir a uma festa, numa sexta-feira. E então, nós nos reunimos, eu, meus amigos, nos reunimos para irmos a essa festa. Mas nessa sexta-feira, tudo foi, assim, totalmente diferente, porque eu estava muito desanimado. Eu estava, assim, com um certo temor, um certo medo. E os meus amigos chegaram até a minha casa, me chamaram, e eu não queria ir. Eu fiquei, assim, com medo. Do nada eu tive medo de ir. Mas meus amigos, eles insistiram, e eles falaram: Marcos, vamos para a festa. Vamos porque vai ser boa a festa. E eu não tinha nem como respondê-los, porque eu tive, assim, de repente, um medo tão grande que eu fiquei, assim, como que paralisado. Eu fiquei, assim, como que mudo. Eu não conseguia abrir aquela porta e eu não conseguia responder aos meus amigos. E quanto mais eles batiam na porta, mais eu temia. Eu tive um medo fora do normal. Então, eles pararam de bater. Eles pararam de bater porque eles não tinham o entendimento do que estava acontecendo. Então, o que eu fiz foi me deitar. Eu fui para o meu quarto, ao invés de sair, eu fui até o meu quarto e me deitei. E quando, amados, eu me deitei, eu caí num sono profundo. E mais ou menos, aproximadamente, umas 10 horas da noite, eu abri os meus olhos. E quando eu abri os meus olhos, eu vi que o meu rosto estava preso no teto. Então eu pensei: o que está acontecendo aqui? E quando eu olhei para os lados, eu pude ver que o meu corpo, amados, estava deitado. Deitado, então eu me questionei: como eu posso ver o meu corpo? Como assim? O que está acontecendo? Eu fiquei, assim, apavorado. E assim como balões, como bolas de gás, flutuando no ar, a minha alma, ela estava dessa forma, flutuando no ar. A minha alma estava flutuando no ar como bolas de gás de festa de aniversário. E eu, amados, eu tentava empurrá-las para trás. Eu tentava empurrá-las para baixo para que elas viessem a voltar para o meu corpo. E eu tentava até me empurrar para ir de encontro àquelas bolas, que era a minha alma. E eu olhava e eu via que o meu corpo estava separado ainda em outro local. E eu não conseguia entender. Então, o meu corpo, ele começou a flutuar também. E eu tentando puxar o meu corpo para mim. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E, amados, o que eu pude ouvir é testemunho de um irmão que teve uma visão. E nessa visão, ele viu cristãos sendo torturados. Torturados por demônios. Torturados por uma legião. Amados, se vocês tiverem algum testemunho que queiram compartilhar, vocês podem entrar em contato comigo, passar para mim o seu testemunho, que eu estarei aqui gravando e divulgando no meu canal o testemunho do irmão ou das irmãs, para que outras vidas venham assistir, venham ouvir e serem edificados. Glórias a Jesus. E aqui está, amados, o testemunho do irmão. Numa quarta-feira, eu estava em casa quando eu recebi um convite para ir a uma festa, numa sexta-feira. E então, nós nos reunimos, eu, meus amigos, nos reunimos para irmos a essa festa. Mas nessa sexta-feira, tudo foi, assim, totalmente diferente, porque eu estava muito desanimado. Eu estava, assim, com um certo temor, um certo medo. E os meus amigos chegaram até a minha casa, me chamaram, e eu não queria ir. Eu fiquei, assim, com medo. Do nada eu tive medo de ir. Mas meus amigos, eles insistiram, e eles falaram: Marcos, vamos para a festa. Vamos porque vai ser boa a festa. E eu não tinha nem como respondê-los, porque eu tive, assim, de repente, um medo tão grande que eu fiquei, assim, como que paralisado. Eu fiquei, assim, como que mudo. Eu não conseguia abrir aquela porta e eu não conseguia responder aos meus amigos. E quanto mais eles batiam na porta, mais eu temia. Eu tive um medo fora do normal. Então, eles pararam de bater. Eles pararam de bater porque eles não tinham o entendimento do que estava acontecendo. Então, o que eu fiz foi me deitar. Eu fui para o meu quarto, ao invés de sair, eu fui até o meu quarto e me deitei. E quando, amados, eu me deitei, eu caí num sono profundo. E mais ou menos, aproximadamente, umas 10 horas da noite, eu abri os meus olhos. E quando eu abri os meus olhos, eu vi que o meu rosto estava preso no teto. Então eu pensei: o que está acontecendo aqui? E quando eu olhei para os lados, eu pude ver que o meu corpo, amados, estava deitado. Deitado, então eu me questionei: como eu posso ver o meu corpo? Como assim? O que está acontecendo? Eu fiquei, assim, apavorado. E assim como balões, como bolas de gás, flutuando no ar, a minha alma, ela estava dessa forma, flutuando no ar. A minha alma estava flutuando no ar como bolas de gás de festa de aniversário. E eu, amados, eu tentava empurrá-las para trás. Eu tentava empurrá-las para baixo para que elas viessem a voltar para o meu corpo. E eu tentava até me empurrar para ir de encontro àquelas bolas, que era a minha alma. E eu olhava e eu via que o meu corpo estava separado ainda em outro local.
E eu não conseguia entender. Então, o meu corpo, ele começou a flutuar também. E eu tentando puxar o meu corpo para mim. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E, amados, o que eu pude ouvir eram risadas. Eram risadas do adversário. Satanás, ele estava ali se divertindo com aquilo que fazia comigo. Estava se divertindo com o meu desespero. Eram muitos demônios rindo, assim como nos filmes de terror. Era assim como uma máquina do tempo, como se, de repente, uma pessoa desaparecesse. Então, eu me encontrei num grande quarto, e nesse quarto era muito escuro. E eu não conseguia ver nada, porque era tudo muito escuro. Eu não conseguia ver nada. Eu não conseguia ver nem a minha própria mão na minha frente. Eu nunca, amados, havia estado num local tão escuro quanto aquele. Ali dentro só havia a escuridão. Mas na minha frente eu via aves mortas. Eu via ali pessoas mortas. Ali naquele local só havia trevas e pessoas mortas. E havia também um grande mau cheiro de podre. Um grande mau cheiro de carne estragada. E eu me lembro, amados, que quando eu estava fora do meu corpo, eu via ali 6 demônios. E eles corriam em volta de mim, e eles estavam cobertos de preto, assim como bruxos, como feiticeiros. E alguns deles eram diferentes. Alguns tinham rostos de ratos, e outros pareciam morcegos, assim como nesses filmes. E ali, aqueles demônios, eles lembravam assim, o próprio, me lembrava, né, no sonho, o próprio anticristo. E eu ficava ali, amados, apavorada. Era como se eu estivesse num filme de terror. Mas era tudo muito real. Eu sabia que não estava no filme de terror. Eu sabia que era a realidade. E eles estavam ali com seus olhos vermelhos, como se fosse fogo. E aqueles demônios olhavam para mim com um olhar de ódio, com um olhar esmagador. E eu temia muito aqueles demônios. E o meu coração era como se estivesse explodindo de medo, de temor. É como se tivesse sido esmagado por um temor pesado. Como se o temor fosse algo que se pudesse pesar em uma balança. E aquele temor esmagava o meu coração. E eu continuei a andar ali naquele local escuro. E algo ali naquele local me chamou a atenção. Quando eu fui perceber, eu não estava andando, amados. Eu estava escorregando. Era como se eu estivesse planando. E eu estava acorrentado com correntes, e nessas correntes tinham bolas de ferro, e essas correntes me arrastavam. Por isso que parecia que eu estava planando, porque eu não precisava fazer força, eu não estava fazendo forças para andar, mas eu estava sendo levado por aquelas correntes, por aquelas bolas de ferro. E eu queria colocar para baixo os meus braços, mas eu não tinha forças para nada. Eu não tinha forças, porque eu temia muito aqueles demônios que riam, que gritavam, que riam de mim, que debochavam de mim. E eu perguntava para eles, onde eu estou? Me deixem em paz. E eles não falavam nada para mim, somente davam altas gargalhadas. E eu podia vê-los, e eu via as suas unhas, que eram longas e afiadas como navalhas. E, amados, quando eu estava me movendo, eu vi um grande túnel negro. E o som desse túnel era manipulador e era pesado, porque de dentro desses meus braços estavam pesados. Os meus braços estavam pesados e eu comecei a deslizar dentro desse túnel. E eu senti um cheiro agonizante, que eu queria até morrer. Era um cheiro de uma pessoa que já havia morrido há um certo tempo e já estava podre. E era aquele cheiro horrível, e mais o som de dentro daquele túnel, um som atormentador. Não tinha ar ali dentro. Não tinha um ar, não tinha um lugar por onde pudesse sair aquele cheiro. E eu tinha que suportar aquele cheiro, aquela escuridão. E eu falava para mim mesmo, eu preciso aguentar, eu preciso chegar ao final desse túnel, onde há um pouco de luz, onde haveria de ter um pouco de luz, porque eu estava ali dentro daquele túnel, ali nas trevas, mas eu buscava luz, eu andava dentro do túnel em busca de luz, eu pensava no final desse túnel, deve ter alguma luz, e eu queria luz, porque na luz eu vou estar segura, mas eu queria morrer, porque eu andava dentro do túnel, eu era arrastada dentro do túnel, e não via nenhuma luz, então eu sentia o desejo de morrer. Aquilo para mim era já como se fosse a própria morte. Amados, e eu deslizava naquele túnel. E finalmente eu cheguei no final do túnel. E eu não vi luz no final daquele túnel. Eu vi, amados, chamas cheias de demônios. Demônios rindo, demônios debochando de mim. Era como se fosse, amados, um maçarico queimando tudo. E os demônios pulando ali no fogo e rindo de mim. E eu ouvi uma voz que dizia para mim, amados, ande para frente. E eu andei. E eu andei para frente e eu vi ainda muitos e muitos gritos e muitos fogo. Eu vi muitas pessoas dentro daquele fogo, gritando, queimando. E, amados, eu não falo isso para assustar ninguém, mas eu falo o que eu vi. E isso é o que acontece após a morte com aqueles que não morrem com Jesus. Elas queimam no fogo. E aquelas pessoas estavam queimando no fogo. E havia ali pessoas que estavam queimando ali naquele fogo há centenas, há muitos anos. E aquelas pessoas, elas queimam e a carne cai. Tostam, ficam pretos, ficam como cinza. E em seguida, aquela carne que caiu
começa a se formar novamente e continua naquele processo de tostar, de queimar, de cair. E ali se passam anos e anos. E eles gritando, 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 e sem ter nada mais o que fazer. Nada mais se poderiam fazer para ajudá-los. Eles tentavam se proteger, mas não adiantava. E haviam vermes naquela carne que não se queimava, mas comiam aquela carne. Essa era a tortura. Eu entendi que aquilo era uma vida eterna no inferno. Aqueles que foram desobedientes aos pais, desobedientes ao Senhor Deus, principalmente. E eu vi também pastores. Eu vi pastores que roubaram o Senhor nos dízimos. Eu vi pastores que traziam aquilo que eles queriam para o cristão. Não ouvia o que o Senhor falava com ele. Não seguia aquilo que o Senhor passava para ele passar para os cristãos. Amados, eles estavam ali arrependidos, viviam ali num total arrependimento, mas de nada mais adiantava. Nunca mais eles teriam como sair daquele local. E a chama ali naquele local só aumentava. E o fogo só crescia. O fogo lambia aquelas pessoas. Eles tentavam se rasgar, mas eles não conseguiam. Eles tentavam de todo modo morrer, mas eles não conseguiam. E os demônios estavam ali no meio deles, esfaqueando eles, enforcando, estuprando. E eles não morriam, mas eles sentiam, eles gritavam de dores. E haviam ali também feiticeiros. Haviam ali aqueles que desobedeceram o nosso Deus. E aquelas pessoas, eles pediam misericórdia, mas não tinham mais o que fazer. Amados, era uma tortura muito grande. Eles queriam mais uma oportunidade, mas não tinha mais. Já tinha se encerrado, porque eles tinham morrido naquelas condições. E eu ali vendo tudo aquilo. E eu pensava, Senhor, por que eu estou vendo tudo isso? Eu estou aqui no inferno, olhando o que essas pessoas estão passando. Por que eu estou passando por isso? Será que eu já morri e também vou para o inferno? E naquele momento, eu vi que uma mão, ela veio e me tocou. Me tocou. E quando eu senti o toque daquela mão, eu orei fortemente, eu orei com todas as minhas forças, eu clamei pelo poder que é no sangue de Jesus, para que o Senhor me tirasse daquele local, que se eu não tivesse morrido, que se eu não tivesse ido para o inferno, que se eu não tivesse ali fazendo parte daquelas pessoas, que era para o Senhor me tirar dali, porque eu não aguentava mais ali aquele calor, eu não aguentava mais ali aquelas gargalhadas daqueles demônios, eu não aguentava mais ali o grito de socorro daquelas pessoas. E eu ouvi uma voz que falava comigo, que era para mim atentar para tudo aquilo que eu estava fazendo, para eu atentar para aquilo que eu falava, para eu atentar para aquilo que eu estava trazendo de mensagem para a igreja, para eu atentar para aquilo que eu estava pedindo a Deus, ao próprio Deus, para eu atentar para o como eu estava tratando a minha família, porque eu estava ali naquele local, era para eu ver que se eu continuasse a fazer tudo o que eu estava fazendo, eu também iria, amados, para o mesmo lugar. Então ali naquele momento, o Senhor, Ele teve misericórdia de mim. E por isso hoje eu estou aqui para dar esse testemunho para os irmãos, para que também vigiem, para que vocês não vão parar no lugar daquele, porque é horrível, porque eu estive lá, porque pela misericórdia do Senhor, o Senhor me mostrou para me poupar, para que eu viesse me arrepender de tudo o que eu tenho feito e hoje estar firme na presença do meu Deus, vigiando as minhas palavras e os meus atos. Esse é o testemunho que eu tenho para dar para os irmãos e espero que seja edificante para a vida dos irmãos. Amém.